Nós íamos acrescentar a isso? Nós acrescentaríamos alguma coisa a respeito da lógica, para a gente entender o que é um argumento válido e o que não é um argumento válido, tá? Então, muitas vezes a gente afirma uma coisa, tá? Eu sinto isso. Às vezes a gente sente que a pessoa tem boa vontade, sinceridade, mas isso é a questão? Não, a questão não é a sinceridade ou a honestidade que a pessoa tem. É o quê? É o conhecimento, tá? A gente tem que trabalhar com o quê? Bases sólidas. Como é que a gente chama bases sólidas? Fundamentos. Fundamentos. Então, quando você trabalha em qualquer ciência, você tem que ter fundamentos. Fundamentado em que você diz isso? O espiritismo tem fundamentos? Tem. Quais são os fundamentos espíritas? Sim, e quais são eles? Tudo que você trabalha, o seu comportamento, a sua relação social, sua relação familiar, sua relação comercial, sua relação científica mesmo, tudo isso, dentro do espiritismo, sob a ótica espírita, está baseado em quê? Quais são os fundamentos do espiritismo? Em que o espiritismo se baseia? Em que a tese espírita... Não. Em que a tese espírita se baseia? Estamos falando da filosofia espírita. Ela se baseia em quê? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. O hedonismo é uma filosofia, tá? O hedonismo se baseia no seguinte: a vida é transitória, o prazer é bom, então devemos buscar o prazer acima de todas as coisas. Ok? Então, o hedonismo se baseia no quê? No materialismo, certo? Então, só temos uma vida para viver, então o que a gente tem que fazer? Gozá-la. Essa é a base, é o fundamento do hedonismo, tá? Não existe mais nada, então você tem que ser feliz agora. Não importa. Isso. Então, quais são os fundamentos do espiritismo? Primeiro, existência de Deus. Isso é importante? O espiritismo, ele dá fundamentação filosófica à existência de Deus. Por exemplo, por que os materialistas não acreditam em Deus? Desculpa, os ateus não acreditam em Deus. Existe uma fundamentação para isso? Eles se fundamentam em alguma coisa? Pelo contrário, eles são muito bons. Deus existe? Existe ou não existe? Deus, definição de Deus, né? Onipotente, onipresente, aquela coisa toda. Se Deus existe, tá? Aí eu venho uma pergunta: o mal existe? Se Deus existe e o mal existe, das duas uma: ou Deus é mal ou Deus não existe. Porque se Deus é o absoluto, onipotente, onipresente, ele criou tudo, criou também o mal. Se ele criou o mal, ele tem que ser necessariamente mal. Se Deus não é mal, então, ou o mal não existe, ou Deus não existe. O mal existe? Logo, Deus não existe. Sim, eu estou perguntando o seguinte: vocês podem romper meu argumento? Pode ou não pode? Pode? Como? Diga. Vamos fazer... Esse aqui é o argumento... Antes, pausa. Deixa eu dar um parênteses aqui. Vocês sabem que eu sou espírita, não sabe? Ah, tá. Que às vezes algumas pessoas têm dúvidas, né? Eu sou espírita, estou num centro espírita fazendo uma palestra espírita. Porém, estou apresentando o quê? O argumento materialista. Existe? Existe. Todos os materialistas são... lembra de falar, os espíritos são ignorantes. Todos os materialistas são ignorantes? Não. Nós temos prêmios Nobéis que são materialistas. Nós temos uma série de cientistas que são materialistas. Aliás, a maior parte deles é materialista. Tá? E ateu. Temos exceções, mas são exceções. Então, qual é a fundamentação do materialismo, do ateísmo? É a seguinte: Deus existe? O mal existe? Então, para o materialismo, isso é um paradoxo. Se Deus existe e o mal existe, Deus criou o mal. Se Deus criou o mal, ele é o mal.
Se ele é mau, não é Deus. Ou seja, ou Deus não existe, ou o mal não existe. Há uma impossibilidade. Então, como é que a gente derruba esse argumento? Você tem que dar um argumento válido, tá? Tem que ter a ver. Porque eu sinto que isso não é verdade. Como é que ele vai receber esse argumento? Você está na universidade e o seu professor chega e diz isso. Tem lógica? Tem lógica ou não tem? Tem lógica. Os argumentos são um raciocínio lógico. Sim, o espiritismo se fundamenta na existência de Deus. Então, para o espiritismo, Deus existe. Ou seja, o espiritismo é uma filosofia, lembram? Então, se ele é uma filosofia, está baseado no conhecimento. Então, a existência de Deus no espiritismo é lógica. Tem justificativa? Tem. Perfeitamente lógica. E é a única que derruba o materialismo. Porque, por exemplo, no catolicismo é uma questão de fé. Você tem que aceitar Jesus no seu coração. Se você crer, será salvo. Já ouviram essa? Então, não é raciocínio, não é a mente que vai te libertar. É o quê? Aceite Jesus no seu coração e será salvo. Lembram? Mas o espiritismo é assim? Basta ser espírita e ser salvo? Olha que problema sério. Vocês estão falando que o espiritismo é uma religião. Olha que religião ruim. Não garante a salvação. E se você se der mal, ainda diz que a culpa é sua. É um problema. Enquanto a outra garante, vai ser salvo, vai, é o único... A gente não garante nada. Nem dinheiro de volta. Nada. Nada. Você está sozinha. Então é um problema para muitas pessoas? É. Então, o espiritismo tem justificativa sim. Deus existe? O mal existe? Existe ou não existe? Olha só, olha a lógica. Uma coisa, ou existe ou não existe. Ela pode existir e não existir ao mesmo tempo? É uma lei da lógica. Existem leis, princípio da identidade. Ou uma coisa existe, ou uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo, certo? Ou uma coisa é, ou alguma coisa não é. Ou isto é uma cadeira, ou isto não é uma cadeira. Isso não pode ser e não ser uma cadeira ao mesmo tempo, correto? Então, por exemplo, a dialética, o paradoxo é uma técnica de você fazer isso. Você diz assim, ou você diz isso ou aquilo, você vai ter que escolher. Tá? Então, Deus existe ou não existe? O mal existe? Olha só. Se Deus existe e o mal existe, então Deus é mal. O que o espiritismo diz para o mal? Tem uma pergunta que fala sobre o mal. O que o espiritismo diz sobre o mal? O que está faltando? Olha só. Agora, o que é interessante isso? O que vocês estão notando que está faltando? Conhecimento espírita. Porque essas são teses espíritas. E o mal é muito importante para você definir a sua fundamentação espírita. Para o espiritismo, o mal... Isso. Logo, o mal não existe. Então, para o espiritismo, não existe Satã, não existe o demônio, não existe o mal, não existe o conceito de bem e de mal. Só existe o que é o mal. Então não existe o mal como entidade separada do bem, como existe, por exemplo, no catolicismo. O bem vem de Deus, o mal vem de Satã, Satanás, o demônio, a escuridão, luz e escuridão. Então o espiritismo, o mal é o quê? E o que é o bem? É o conhecimento. Então o que existe? Gradações de conhecimento. Então, o que o catolicismo chama de mal, o espiritismo chama de quê? Ignorância. Só que tem um detalhe. Outro argumento materialista. Outro argumento materialista. Se Deus é pai, todos seus filhos são, porque alguns nascem com mais e outros nascem com
menos. É o segundo argumento materialista. Primeiro, ou Deus é mais. Segundo, Deus, além de ser mau, Deus é o quê? Injusto. Porque todos são iguais perante Deus, não é uma máxima? Então por que que você é rico e ele é pobre? Por que que um é saudável e o outro não é? Aí a igreja explica. É o pecado original, isso é justo? O seu pai pecou e você está pagando. É justo isso? Quando alguém comete o crime, a culpa é do pai? Não. Não é. Sim, mas a ideia é que vocês sabem a resposta, a gente tem que pensar. Então olha só. Exatamente. Então as religiões, né, que não são, que lembram, muitas pessoas confundem a ausência do materialismo com a religiosidade. Não é, né? É a existência de Deus ou não, ou a existência de vida após a morte. Não é especificamente uma religião. Então as religiões dizem que Deus é onipotente, perfeito, etc. E diz que é justo. Então o que o materialismo vem? Prova que Deus é mau e Deus é injusto. Para você aceitar a existência de Deus, você tem que provar que Deus não é mau e Deus não é injusto. Como é que a gente demonstra isso? O Espiritismo demonstra? Então, já demonstrando que Deus é mau? Por quê? Porque o mal não existe. Então, o Espiritismo demonstra filosoficamente, nós temos o quê? Argumentos lógicos que demonstram que o mal não existe. Muito bem. Deus é injusto. É ou não é? Ele prefere um do que outro? Qual é a justificativa espírita? Qual é a fundamentação espírita para isso? Qual é o fundamento? Reencarnação. O conceito da reencarnação restabelece a justiça divina. Todos são iguais perante Deus. Cada um conforme suas obras. Então é uma escolha pessoal. Logo não é o mal, não é um castigo de Deus, porque Deus não se ofende. Porque olha só o problema. Se Deus é perfeito e onipotente, ele sabe que você vai errar? E se ofende assim mesmo? Então, ou Deus não se ofende ou não é onipotente. É outro argumento materialista. O materialismo tem 10 bases. Eu estou falando algumas 3. E o Espiritismo, o que ele prova? Deus é justo? Todos são iguais perante Deus? Sim, todos são iguais perante Deus. Por que parece diferente? Momentos diferentes. A reencarnação, e isso, evolução é o nosso princípio espírita também. Então olha só, existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e pluralidade dos mundos habitados, que significa evolução. Então são os 5 princípios básicos do Espiritismo. São a base que fundamenta a filosofia espírita. Todo conhecimento espírita está baseado nesses 5 fundamentos: existência de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação e evolução. Então, trabalhando esses 5 aspectos, você responde todas essas questões. Todos os 10 máximas materialistas são o quê? E todas as nossas justificativas são o quê? Racionais, gente, lógicas. Então, quando lembra a lógica que vocês não podiam derrubar? Ou Deus é mau ou Deus não existe? É lógico? É. Aí eu digo mais, o mal não existe. Então, eu demonstro isso como? Processo evolutivo e reencarnação. Agora, mas a reencarnação não existe. Existe sim, eu tenho comprovação científica. Então eu tenho um fundamento que está baseado em fatos. Então o meu é muito mais forte do que o materialista, que ele baseia assim: não existe vida após a morte. Como é que ele sabe? Ele afirma que, porque a gente não vê. A gente vê. Porque não tem indícios. Tem indícios. Temos vários indícios. Nós temos muito mais indícios de que existe reencarnação do que indícios de que não existe. Tá? Em termos de análise lógica,
nós temos muito mais fundamentação, mesmo que a gente não tivesse provas da reencarnação. Nós temos muito mais indícios de que existe do que não existe. Então a gente podia usar a estatística. Eu arrumo 10 indícios sugestivos de reencarnação. 10 não, 20. Se você me arrumar um de que não existe, você ganhou. Mas não consegue nenhum. Então nós temos mais indícios de reencarnação do que não. Tudo isso é o quê? Análise filosófica. Então, conhecimento e filosofia são muito parecidos, tá?